Então, já através da nossa leitura, da nossa prece, já nos sintonizando com Jesus, nosso Mestre. Hoje, quem vai compartilhar conosco os seus estudos é o nosso irmão Fred, que desde já agradeço pelo convite, por aceitar o nosso convite de vir aqui. E ele falará do nosso Mestre Jesus, né? Jesus, caminho, verdade e vida. Então, que possamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Então, Fred, a casa é sua, sinta-se à vontade. Pode ajeitar o microfone. Fica à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa sempre estar conosco. E que nos ilumine nesta noite para esse estudo. Lembrando que Jesus, caminho e vida, que merece profundo estudo. E que, por mais que venhamos a falar desse tema hoje, ele vai ficar em aberto, porque é muito vasto. E para começarmos, é necessário que a gente busque o princípio. No Livro dos Espíritos, a questão número 1, que é Deus? O Espírito de Verdade nos traz o seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. Diante da nossa atual evolução espiritual, o Espírito de Verdade nos trouxe uma resposta bem objetiva e dentro da nossa capacidade de entendimento. Querer saber além disso, nos falta experiência de vida, não de uma existência, mas vida espiritual, calos espirituais, para podermos, através do trabalho, da reforma íntima, compreender mais e melhor do nosso Criador. Ele, o Criador, não mandaria ou não pediria que viesse ter conosco qualquer trabalhador de sua seara que não fosse um trabalhador que conseguisse trazer até nós todos os conhecimentos que necessitamos. Com isso, na questão 625, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta foi objetiva: Jesus. Algumas fontes de estudo religioso, alguns religiosos, põem que Jesus poderia ter sido tentado. Mas Jesus mesmo, ao preparar os seus discípulos e todos aqueles que o cercavam, ele pedia pessoas mansas de coração
mas que não iria mandar discípulos sem o devido entendimento para o trabalho. Porque assim como aqueles que trabalham em prol do crescimento espiritual de todos, existem igualmente aqueles que são os contrários. E o trabalhador, eles têm que estar preparado. Então Jesus, que acompanhou desde a criação do nosso planeta, do nosso sistema solar, acompanhou a chegada dos primeiros espíritos à face da Terra, é um espírito de escola, de mais alto nível espiritual. Ele poderia ter enviado outros trabalhadores? Poderia. Mas ele mesmo veio. Ele mesmo trouxe tudo aquilo que nós necessitamos saber. Já se passam 2000 anos desde a vinda dele. E nós não conseguimos ainda assimilar todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Não conseguimos. Então, continuando um pouquinho mais além, nós vamos falar um pouco do caminho. Nós temos, na atualidade, uma ideia de caminho. O que é um caminho? Uma rua, um local onde a gente vai passar. Mas para os hebreus, a palavra caminho tinha um entendimento mais amplo. O entendimento que eles tinham era que caminho fazia parte de todos os seus atos do dia a dia, no trabalho, no estudo, no lar, na sociedade. Como você vive no teu dia a dia. Como que você desenvolve o seu dia a dia. E quando nós pegamos, por exemplo, as obras que a Terra trouxe aqui, de Emmanuel, trazidas através das mãos do Chico Xavier, a gente vai ver que tem 720 mensagens, 720 ensinamentos, que se nós colocássemos uma pequena parte em execução, a humanidade já não estaria assim com tanto sofrimento. Porém, a dureza de coração, o comodismo, a preguiça, enfim, dessa humanidade que está aqui, faz com que a gente ainda venha sofrendo. Para ir um pouquinho mais adiante, eu vou pegar aqui do caminho Verdade e Vida, dessa pequena obra, com 180 mensagens. Eu peguei um texto aqui para podermos poder ampliar um pouquinho mais a nossa visão do caminho. Diz-nos Jesus: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Jesus, Atos 9:5. Uma pequena pausa
aguilhão, o que funciona como estímulo ou incentivo. E recalcitrar, resistir a mudar de opinião ou de atitude, teimar, obstinar. Então essas duas palavras vêm no texto. O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira. Reparte com todos os tesouros de seu amor infinito. Estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos, como a Terra, então nós não somos os únicos, né? Em que as criaturas não se aperceberam dessas realidades gloriosas e paralisaram a marcha, dormindo no leito da ilusão. O texto vai mais adiante, mas a gente vai ver que os trabalhadores do Mestre Jesus, eles agem de 1000 maneiras diferentes, com a permissão de Deus, nosso Pai, para nos trazer, para nos acordar para as realidades da vida espiritual. 1000 maneiras diferentes. Então, muitas vezes, é na riqueza, é na pobreza, é na dor moral, diante de algum familiar difícil, de alguma enfermidade, de um colega de trabalho, de alguém na via pública que nos quer tirar do sério, como diz o outro, né? E que a gente vai ter de exercitar o que Jesus nos ensinou. É fácil? Não, nem um pouco. Basta sairmos ali fora com o carro e alguém fechar a nossa frente, nós vamos pensar 2 vezes e bem pensado. Porque senão é capaz de nós sair do alinhamento. Então, faz-se necessário que nós, no nosso dia a dia, exercitemos as boas atitudes, que busquemos os ensinamentos de Jesus para não só estudar, mas para colocarmos para dentro de nós mesmos e desenvolver. E diante de todas as circunstâncias que nos aconteçam, que possamos ter aquela fé. Não a fé que crê, mas a fé que confia no poder maior. Que possamos enxergar que aonde há perturbação, ela ali se encontra devido à ignorância. Ignorância no sentido da falta do conhecimento. Da falta do conhecimento. Porque Jesus mesmo nos ensinou
Conhecereis a verdade vos libertará. E essa verdade, nós só conseguimos no nosso caminho trabalhando duro, fazendo conquistas interiores, mudando a nossa visão de enxergar as coisas. O que não é uma tarefa fácil e também não é para uma encarnação só. É para várias encarnações. E ao passo que nós vamos caminhando e exercitando, nós vamos criando calos espirituais e vamos ficando mais brandos de coração, mais firmes nas decisões corretas, sobretudo em combater o nosso maior inimigo, que é nós mesmos, as nossas paixões, as nossas tendências negativas que nós trazemos do nosso passado. Seguindo um pouquinho mais adiante, no livro Pão Nosso, pelo mesmo Espírito, Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nós vemos o seguinte: a mensagem até ao fim, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus. Mateus 24, 18. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Então, em muitas interpretações que nós olhamos por aí, é colocado a palavra até o fim. E na realidade é até ao fim. Qual é o objetivo? O objetivo é que a gente trabalhe para que nós possamos nos aprimorar. Mas não é só nós, que nós possamos repartir com todos. O nosso exemplo. Jesus é lembrado até hoje, não só pelo que ele falou, ensinou, curou, orientou, chamou a atenção. Porque quando nós olhamos o Evangelho de Jesus, muitas vezes ele deu puxão de orelha. Um puxão de orelha ensinando. Vais e não peques mais, para que coisa pior não te ocorra. Homem de pouca fé. São ensinamentos. Mas quando a gente vai um pouco mais profundo, a gente vai ver chamando a atenção. Será que não cabe para nós hoje? Quantas vezes nos falta confiança em Deus, em Jesus, nosso Mestre? Quantas vezes nós entramos em desespero quando algum familiar, algum vizinho, algum conhecido ou alguma situação qualquer chegue do sopetão até nós, causando ou querendo causar aquele desequilíbrio em nós? Se nós não atentarmos para essas situações, de estudarmos e procurarmos compreender a mensagem do Mestre Jesus, a gente entra em desespero. Então, quando o problema
aparece, que na verdade é a solução, porque os problemas exigirão de nós um estudo interior e também podermos fazer a busca de novos conceitos, de novas maneiras, sem restrição, sem queixas. A exemplo de Paulo de Tarso. Lutou, trabalhou, nunca desanimou perante todas as dores que ele sofreu, as injustiças, mas foi taxativo, foi firme. Ele era manso de coração? Sim. E essa mansidão veio quando? Quando ele encontra o Mestre Jesus de frente e simplesmente cai em si e pergunta: o que queres que eu faça? Será que essa pergunta não cabe em cada um de nós? Jesus, o que queres que eu faça? Qual é a minha finalidade aqui na face da terra? O que eu estou fazendo aqui? O que eu quero aqui? O que nós estamos fazendo hoje aqui? Ou no nosso lar, ou na sociedade? O que eu quero? Porque nós temos uma ideia que nós nunca iremos perder o nosso corpo físico. Mas ele tem tempo de validade. E posso assegurar que o nosso já está, já um certo limite. E o tempo que nos resta? O que podemos fazer de diferente? Como que podemos fazer diferente? Então, ele vem nos trazer que o caminho, por isso que Emmanuel coloca ali, Jesus, caminho, verdade e vida. O caminho é o nosso dia a dia, é a nossa área de trabalho, árduo, sincero, vencendo nós mesmos as dores que podem ser morais ou físicas, são simples aprendizado. Como o Chico também, em um de seus ensinamentos, através dos seus mentores, tudo passa. Isso também passa. Agora, como é que nós vamos passar? De que maneira? Xingando, esbravejando, fugindo à luta? Ou erguendo o semblante e dizendo: não, eu vou adiante, é meu ensinamento, esse é meu, não é do vizinho, não é do José, não é de ninguém, é meu. Então a gente normalmente diz: ajoelha e resta, e segue adiante. Qual é a finalidade daquela dor ou daquela infelicidade chegar até mim naquele momento? Tem uma finalidade. Porque se nós não tivéssemos preparado naquele momento, ela não viria. Porque Jesus é claro que o pai não dá o fardo maior do que o filho pode carregar. Se nós suportarmos com amor, com resignação, com espírito de renovação, nós vamos aprender, vamos compreender e vamos seguir adiante. Simples assim. Vamos criar os calos espirituais. Simples, bem simples. O problema é nós querer.
Esse é o problema. Nós queremos. Porque quando a gente quer, vai acontecer que nem com Paulo de Tarso. Enquanto ele estava perseguindo os verdadeiros cristãos, o público aplaudia. Os sacerdotes, os políticos, mas olha, todos aplaudiam ele, incentivavam. Mas quando ele encontrou Jesus e fez a pergunta-chave que cabe a cada um de nós: o que queres que eu faça? Ali em diante, todos que estavam à sua volta começaram a sair, se afastar. As muitas palavras que enlouqueceram. Então, a luta é árdua ou não é? Cabe o nosso esforço ou não cabe? Queremos seguir adiante ou ficar estacionados? Porque desde a década de 80 começou a transição planetária. Nós estamos vendo uma convulsão social muito grande. E dentro dessa convulsão social, que começa a separar o joio do trigo. Mas é Deus que vai separar? É Jesus que vai separar? Não, somos nós mesmos. O que eu quero? Quero seguir para diante ou quero ficar parado? Quero fazer parte de uma sociedade mais justa, mais digna, mais coerente? Ou eu quero mudar de escola e ir ensinar os nossos irmãos mais primitivos? O que é que eu quero? O que eu estou fazendo aqui? Nós temos que avaliar, nós temos que pensar. Então, no caminho, nós encontramos então essas duas mensagens que nos fortalecem um bom ânimo. E as verdades? As verdades. As verdades é todo o ensinamento do Mestre Jesus, que estudado, aprendido e compreendido nos levará a um patamar melhor e nos conscientizará que o corpo físico que hoje nós temos, aqueles que nós já possuímos e aqueles que nós vamos ter ainda, são meras ferramentas de trabalho, porque o espírito em si não tem sexo. Tanto o corpo feminino como o masculino, cada um traz sua lição, traz seus desafios. E o ser, como para ser integral, ele precisa dessas experiências, desses calos espirituais. É necessário que venhamos atender a esses ensinamentos. E para trazer mais uma mensagem, agora do Fonte Viva, de Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, eu trouxe a mensagem ante a luz da verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, João 8:32. Segue a explicação de Emmanuel. A palavra do mestre é clara e segura.
não seremos libertados pelos aspectos da verdade ou pelas verdades provisórias, de que sejamos detentores no círculo das afirmações apaixonadas a que nos inclinemos. Muitos em política, filosofia, ciência e religião se afeiçoam a certos ângulos da verdade e transformam a própria vida numa trincheira de luta desesperada, a pretexto de defendê-la, quando não passam de prisioneiros do ponto de vista. Muitos aceitam a verdade, estendem as lições, entendem as lições, advogam-lhe a causa e proclamam-lhe os méritos. Entretanto, a verdade libertadora é aquela que conhecemos na atividade incessante do eterno bem. Penetrá-la é compreender as obrigações que nos competem. Discerni-la é renovar o próprio entendimento, a converter a existência num campo de responsabilidade para com o melhor. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. É perceber o sentido da vida, é crescer em serviço e burilamento constante. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Quem apenas vislumbra a glória ofuscante da realidade, fala muito e age menos. Quem, todavia, lhe penetra a grandeza indefinível, age mais e fala menos. Então, Emmanuel, ele nos traz uma orientação clara daquilo que Jesus falou. Nós temos no nosso dia a dia olhar para o nosso semelhante sem ter pena dele. Ah, coitadinho, ah, que pena dele. Não, nada de pena. Temos que ter compaixão, que é diferente de ter pena. Pena é tratar aquele ser como um coitadinho. Ele não é coitadinho. Ele é um ser espiritual revestido de um corpo físico e que, naquele momento, ou ele está resgatando, ou ele está aprimorando para criar calos espirituais. Com isso, não quero dizer que aquele que esteja necessitado não devemos ajudá-lo. Devemos sim, e fazer o nosso melhor. Porque se ele está no nosso lado, é uma necessidade nossa. Vou pôr ele lá no lado dele, ou ela, no lado dele lá. Vamos ver o que ele fala. É muito bonito subir no palco e falar. O problema é fazer. Principalmente os familiares. Aqueles que a gente conhece mais. Amigos, conhecidos. Necessitam de uma ajuda. E ele, ela, ele tem esse defeito, aquele lá. Como Jesus já não tivesse nos alertado antes de ver o cisco que tem
no olho do outro, vê a pedra que tem no teu. Dá uma olhadinha. Entra dentro do templo. Um exemplo simples. Quando orarmos o Pai Nosso e chegarmos na parte, Pai, perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos. Como nós perdoamos? Então, tão bonzinho assim? Na realidade, quando nós perdoarmos os nossos devedores, quando nós perdoarmos, porque Jesus é claro nos seus ensinamentos, quando entrares no templo para levar a tua oferenda, vai e te reconcilia com o teu semelhante. Qual é o templo que ele está falando? É o templo de pedra? Não, é o templo de nós mesmos. Entrarmos dentro de nós para pedirmos algo ao Pai, ou até mesmo agradecer-lhe. Vamos ter com os nossos semelhantes. Agora, perdoar é dar nova oportunidade. Só que hoje nós não só não compreendemos exatamente diante de tanta coisa que acontece. Por exemplo, alguém tira a vida de uma pessoa. Vamos perdoar ele? Vamos. Mas ele vai sofrer as consequências das leis vigentes da nação onde ele se encontra. Aqui no Brasil, tem o Código Penal, ele vai responder diante das leis estabelecidas na sociedade. Agora, esse perdão é ajudá-lo de alguma forma. Se nós olharmos no nosso Brasil, será que a atual condição carcerária e social resgata alguém? Estamos sendo caridosos? Estamos perdoando? Será mesmo que estamos perdoando? Será que estamos sendo útil para aquele irmão que em algum momento, por invigilância, por isso que Jesus disse, observai, olhai, né? Observai, orai, vigiai. Mas em algum momento, nós podemos, em algum momento, serem vigilantes e cometer um ato desse. Hoje eu estou aqui falando, mas e se eu cometer amanhã depois um ato desse? Nossa, mas ele falando lá? Não. Os únicos que estão livres dessa situação são os espíritos puros. De lá para baixo, todos têm que trabalhar pela sua conquista. A diferença é que, enquanto nós não conseguimos ainda dominar essas tendências negativas, os que estão mais acima de nós já conseguem dominar. Mas eles reconhecem que tem necessidade de evoluir constantemente. Todos nós temos. Todos nós temos a necessidade de trabalharmos pela nossa correção, pela nossa vigilância, orar, dialogar. Orar é dialogar, é um diálogo entre a criatura e o Criador. Muitas vezes pedimos e Ele não nos responde da forma que queremos, porque Ele sabe que nós precisamos. A gente pede um carro, Ele dá uma bicicleta. Ué. A gente perde a riqueza e Ele nos dá a pobreza. Por quê? Porque lá tem a lição. A lição de como cuidarmos daquilo que nos é dado.
de fazermos bom uso. Porque aquele que não sabe cuidar do pouco, muito não merece. Não tem condições, vai se perder. Assim também é com a nossa vida espiritual. As oportunidades que vêm de mil maneiras diferentes a cada um de nós, parece pouco? Não, não é pouco, mas são o que nós necessitamos, cada um de nós, sem sombra de dúvida. Então, nós vemos que mais adiante, na mesma obra, nós vamos ver o seguinte: eu sou a porta. Jesus. João 10:7. Segundo o léxico, a palavra porta designa uma abertura em parede. Léxico significa um conjunto de palavras de um determinado idioma. Então, hoje nós vemos, ou nós temos, uma dificuldade de compreender o Evangelho de Jesus em determinados momentos, porque quando Jesus esteve na face da terra, ele se utilizou do hebraico e do aramaico. E estudiosos que se desdobram para compreender melhor o que Jesus falou, foram até Jerusalém, foram naquela região, estudar com os judeus. Tanto é que os judeus não aceitam nossos textos bíblicos. Por quê? Do hebraico e do aramaico foi passado algumas coisas para o grego, outros para o latim. E o que significa? O significado que tem para o latim não é o mesmo que era para os hebreus. Porque existia muita simbologia. Muita simbologia. Se eu aqui disser assim, pense numa flor, com certeza isso aqui vai virar uma floricultura. Porque cada um vai ter uma ideia. Porém, se eu disser, pense numa rosa, todo mundo vai sintonizar na rosa, vai virar um pouquinho só de rosas. Então, esses pequenos entendimentos que fazem com que, muitas vezes, a palavra fique incompreensível. Mas aí é necessário um estudo. Conhecereis a verdade. A verdade só se conhece através do estudo. Então eu tenho que fazer pesquisar. Tenho os que estudam determinado lado do Evangelho, outro, e assim vai indo. E nós vamos estudando, vamos nos aprofundando, e vamos pondo em prática no nosso dia a dia, sendo pessoas mais mansas, mais humildes do coração, sendo mais firme no nosso sim, sim, nosso não, não. Tratando o nosso semelhante com compaixão e não com piedade, entendendo e compreendendo que cada um tem o seu crescimento seu crescimento espiritual, sua necessidade de aprimoramento. Eu não posso crescer pelo outro, o outro
Eu não posso crescer por vocês e vocês não podem crescer por mim. Não adianta. Não adianta. E Jesus colocou: eu sou a porta. O caminho estreito é tudo isso que nós já colocamos aqui. É os ensinamentos, é o desenvolver dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. É estar no mundo, fazer parte da sociedade em que vivemos, porém não ser, não estar envolto com muitas coisas, concordar com muitas coisas. Temos que ter opinião própria, desenvolver opinião própria. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Até o ponto em que teremos mais conhecimento e aquilo que nós achávamos exatamente certo, nós vamos ter que aprimorar, porque a visão espiritual vai abrindo, ela vai ampliando, ela vai trazendo nova vida, e o caminho estreito vai se iluminando, porque Jesus é a porta. Ninguém chegará ao Pai senão através dele. Então, nós temos que reconhecer em Jesus o Mestre, o caminho, a verdade, a vida. Nós temos que reconhecer nele que nós somos muito imperfeitos ainda e que nos cabe lutar. E para nós irmos para o último item, que é a vida, eu vou citar aqui três pequenos textos. Não vou me alongar, porque o tempo já está se esgotando. Quando orardes, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Jesus é a porta. Mais adiante, diante de toda a conturbação social, de todo esse momento que estamos vivenciando, o tema é: preserva a ti próprio. E o que Jesus diz? Vai e não peques mais. Completando, para que coisa pior não te ocorra. Então, a semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore tenra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A meditação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito, não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade,
Se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vais e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós, ninguém prevê a extensão e as consequências dos nossos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. E por último, era para ser a primeira dessas três, mas deixei por último. Que é a seguinte, o título é assim: consegues ir? Diante de tudo que nós falamos aqui, consegues ir? E Jesus diz assim: vinde a mim. É um convite amoroso. Vinde a mim. Consegues ir? E diante disso, nós podemos avaliar que a marcha é contínua. As verdades nos foram trazidas, mas não adianta somente estudar. Elas têm que ser desenvolvidas dentro de nós. É fácil? Não, lógico que não. Quem falou que é fácil? Jesus não. Jesus pediu ao Pai que nos protegesse, que nos amparasse. E não que fizesse serviço por nós, trabalho por nós. Então, eu quero dizer o seguinte: normalmente eu não trago texto. Mas esse tema é de uma profundidade tão grande que para eu tirar simplesmente esses 6 versículos aqui, eu busquei aqui dentro. Esses papelzinhos brancos aqui são simplesmente as falas de Jesus. E essas que eu mencionei aqui, conseguimos fazer? Desenvolver em nós? Conseguimos ir? Temos que avaliar. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nos abençoe na nossa jornada. Pode fazer a nossa prece. E diante de tudo aquilo que nessa noite nós desenvolvemos, esse buquê de rosas coloridas que aqui dentro foi trazido através dos ensinamentos do Mestre Jesus, com a permissão do Pai Altíssimo, através dos seus trabalhadores, possam trazer a cada um de nós os reconfortos espirituais, que possa trazer a cada um de nós a renovação interior, a coragem, a humildade,
a simplicidade para nosso caminhar. Podemos não conseguir correr, podemos, Pai, não conseguir caminhar, mas que possamos dar pequenos passos e nos ajude, Pai, a não parar, a não estagnar, para que esta luz que Tu, Pai, instalou dentro de cada um de nós não fique obscurecida, mas sim resplandeça, se agigante, e que um dia, com a Tua permissão, com a permissão de Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, possamos todos nós formarmos uma sociedade mais justa, mais digna e mais coerente. Muito obrigado, Pai, Deus de infinito amor e misericórdia. Muito obrigado, Jesus, Mestre amigo. Muito obrigado a todos os trabalhadores espirituais que aqui estão presentes. Que a vossa paz possa estar com todos nós, mas que a vossa vontade esteja sempre acima da nossa. Que assim seja.